Boa noite. Esta semana, o Ministério Público Federal recebeu uma representação que pede a apuração do destino de recursos recolhidos pela SUFRAMA das empresas de informática para investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento. A suspeita levantada por um deputado estadual é que esses recursos poderiam estar sendo usados de uma forma duvidosa pelo governo federal, que ao longo dos anos também vem confiscando outras taxas recolhidas pela autarquia. Para empresários e políticos do Amazonas, a falta de autonomia administrativa é hoje o principal problema da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, autarquia federal que administra o maior modelo de desenvolvimento econômico da região norte, mas atualmente sem autonomia administrativa. Realidade também marcada pela insatisfação de servidores e deficiências na estruturação e na infraestrutura. Presidente da Comissão de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Serafim Corrêa entende que a SUFRAMA reflete hoje os desacertos políticos e econômicos inseridos no próprio momento de crise que o país atravessa. Para ele, independente do cenário nacional, a autarquia já vem se ressentindo há muito tempo de problemas internos que, de uma forma ou de outra, geram situações adversas. Temos problemas os mais variados. Primeiro, a questão salarial dos funcionários. Há um litígio trabalhista que se arrasta. Há cerca de 6 meses, a superintendência tem a intervenção provisória após o superintendente Tomás Nogueira deixar o cargo à disposição, trazendo à tona uma série de enfrentamentos e duras críticas ao governo federal, inclusive em relação às dificuldades de se tomar decisões junto ao Planalto. Segundo as orientações de Brasília, o superintendente adjunto de projetos da SUFRAMA continua interinamente no comando da instituição até uma definição sobre um novo nome para a superintendência, ainda diante dos anseios da reestruturação de carreiras dos servidores da autarquia. A presidente Dilma Rousseff estuda o quadro. Gustavo Igrejas é servidor técnico de carreira. Assumi interinamente desde o dia 10 de novembro e eu sou um servidor de carreira e estou evitando todos os esforços para que não haja nenhum prejuízo à sociedade, a questão da interinidade, e essa questão da nomeação é algo que é privativo da Presidente da República junto com o ministro e eu acho que a melhor decisão vai ser tomada para o polo. Transição que é acompanhada pelo Ministério Público Federal no Amazonas. De acordo com este procurador, não existe um prazo legal para alguma mudança. Obviamente que é salutar que haja uma definição a respeito do superintendente, mas isso é uma questão política que deve ser decidida, enfim, no caso, pela Presidente da República. O Ministério Público Federal no Estado também apura uma denúncia de desvio de recursos administrados por órgão de assessoramento da SUFRAMA. A verba vem de empresas produtoras de bens de informática que, em contrapartida, devem destinar 5% do seu faturamento bruto à pesquisa e desenvolvimento na região. Essa denúncia foi recebida, ela vai ser analisada e oportunamente nós vamos emitir algum juízo a respeito dela. A denúncia tem como base o decreto federal que limita a aplicação do recurso arrecadado na Zona Franca de Manaus em projetos na Amazônia Ocidental. O autor da representação, o deputado estadual Dermilson Chagas, sustenta que a verba está sendo desviada ao programa do governo federal Ciência Sem Fronteiras. Na ata de reunião do CAPDA, que cuida exclusivamente dessa verba do P&D, dos incentivos da indústria da Zona Franca de Manaus, ele diz que mandou para o Ciência Sem Fronteira, né, o recurso para ser investido nos alunos, né, que a gente sabe que muitos alunos ainda nem receberam, estão com um pagamento atrasado. Enquanto isso, no Amazonas, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, a exemplo, sofre com a falta de investimentos. O contingenciamento de recursos da SUFRAMA, oriundos da taxa de serviços administrativos, a TSA, para o pagamento de juros de dívidas pela União, também é levantado pelos parlamentares do Amazonas. No passado, até o presidente Lula chegar ao poder, esses recursos eram transformados em convênios com os governos da Amazônia Ocidental
e com as prefeituras da Amazônia Ocidental. A denúncia levantada pelo deputado Dermilson Chagas é contestada por Gustavo Igrejas, mas ele reconhece que os recursos da TSA são confiscados dos cofres da SUFRAMA pelo governo federal. Então, primeiro que o Fundo Amazônia arrecadou nos últimos 12 anos 325 milhões. Então, o número de 992 milhões já se torna por si só impossível. A questão da TSA é uma questão que já vem de muitos anos, onde a SUFRAMA, uma parte da arrecadação dela, ela utiliza para mover a máquina administrativa da SUFRAMA, e uma boa parte é contingenciada, é uma decisão do governo federal, né? A nossa classe política tem tentado muito ver o descongestionamento desses recursos para que haja efetivamente volte os investimentos na Amazônia Ocidental, mas é uma decisão do governo federal de que esses investimentos sejam feitos diretamente pelo governo federal. A falta de resgate da autonomia da superintendência tem preocupado os representantes das entidades das indústrias do Amazonas. Por falta dessa liberdade da SUFRAMA, por falta dessa autonomia dela, financeira, administrativa, nós temos aí um negócio muito evidente, que é o problema do descaso com o próprio distrito industrial. O modelo Zona Franca de Manaus tem participação de 2,75% no PIB brasileiro e 52% do Produto Interno Bruto da região norte. Segundo dados da SUFRAMA, o faturamento da autarquia passou de 61,6 bilhões de reais em 2010 para 87,4 bilhões no ano passado. E esta tarde, os servidores da SUFRAMA aprovaram entrar em greve por tempo indeterminado. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. 3 homens foram presos no início da tarde de hoje, acusados de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de cocaína e maconha do tipo skunk, além de balanças, celulares e R$ 1.500 em dinheiro. Os suspeitos foram detidos no momento em que faziam a transação de parte da droga no estacionamento do Hospital da Criança, na Zona Sul, bairro Cachoeirinha. O restante foi apreendido em uma casa no Parque 10. Segundo a polícia, um deles utilizava um táxi como disfarce para fazer a entrega do entorpecente na capital. E um português foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus ao tentar embarcar para Lisboa com drogas diluídas em garrafas de bebidas alcoólicas e energéticos. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a droga foi detectada pelo equipamento de raio-x do aeroporto. A Polícia Federal ele disse que receberia R$ 5.000 pelo transporte das garrafas. Um teste para identificar a droga foi feito ainda no aeroporto. O procedimento consiste em pingar um reagente no líquido que, se ficar azul, indica a existência de cocaína. O português foi autuado por tráfico internacional de drogas e encaminhado à cadeia pública na capital. 2 homens foram presos depois de invadir o centro de convivência da família no bairro Amazonino Mendes, zona leste de Manaus, esta manhã. A intenção da dupla era roubar as armas dos vigilantes. Durante a tentativa de fuga, eles ainda fizeram uma mulher e uma criança reféns. Essas imagens de celular mostram o momento em que um dos acusados era preso pela polícia. Sérgio Manuel da Silva Pinheiro, de 35 anos, e mais um comparsa entraram no centro de convivência da família pela manhã, dizendo que iriam jogar futebol. Mas logo anunciaram o assalto. Eles renderam os seguranças e roubaram 3 revólveres. Todas as armas, inclusive a usada durante a abordagem, foram recuperadas pela polícia. Conseguimos deter os 2 infratores com 3,38 de segurança e mais uma pistola 7,65. Vale ressaltar que os mesmos adentraram no Ará, todos 2 vestidos para jogar futebol. Foi aí que conseguiram render os vigilantes. Um dos acusados levou um tiro na perna e foi levado para o pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Sérgio também levou um tiro de raspão na cabeça. A dupla ainda chegou a fazer uma mulher e uma criança reféns durante a tentativa de fuga. Cada um fez uma vítima. Um estava com a vítima, que era uma senhorita, professora, e o outro, pelo outro lado do Ará, na parte interna, fez a vítima de uma criança de 12 anos de idade. As vítimas estão bem, fora o trauma que fica, mas as vítimas estão bem. O promotor
promotor de justiça Paulo Estélio Sabá Guimarães, que atua na Promotoria de Ordem Urbanística, foi baleado na tarde de hoje quando voltava de carro para casa na Alameda Arábia, na Ponta Negra, zona oeste da capital. Ele foi abordado por 2 homens fortemente armados que atiraram 3 vezes. 2 tiros atingiram o promotor, que foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde permanece internado. Por meio de nota, o Ministério Público do Amazonas informou que o promotor já foi submetido a vários exames e passa bem. A mesma nota também informa que uma força-tarefa será criada para apurar as circunstâncias do atentado, que também já é investigado pela Polícia Civil. 2 homens foram presos na capital suspeitos de assaltar uma loja de roupas na zona norte da cidade. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e a ousadia foi tanta que os suspeitos chegaram a experimentar as roupas que seriam roubadas. O vídeo feito pela câmera de segurança da loja mostra Joel de Souza da Fonseca, de 22 anos, entrando no estabelecimento. O criminoso vai até o caixa, onde o dono da loja de confecções está, e anuncia o assalto. Em seguida, o comparsa entra na loja. Um terceiro criminoso aparece rapidamente na imagem, mas fica do lado de fora dando cobertura. Depois do assalto, Joel aparece saindo da loja tranquilamente com a mercadoria roubada. Segundo informações do proprietário da loja, os 3 criminosos entraram no estabelecimento, amarraram o empresário e um funcionário da loja. O curioso é que, enquanto 2 deles realizavam o assalto, um terceiro experimentava as roupas antes de levar. Entrou o primeiro indivíduo armado e já puxou a arma bem em cima do balcão, né? Me rendeu e o tempo todo botando pressão, né? Falando para mim que era fita dada, né? Tinham passado informação, tudo isso, só que ele falava que era dentro da cadeia que tinham passado informação para ele. Após investigações, os policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos prenderam Joel e Anderson Pereira Lima, de 21 anos, na zona oeste da cidade. A gente constata, né, uma ousadia desses infratores, né, diante das agressões das vítimas, essa ousadia de ignorar as filmagens e sair carregando calmamente as maletas. Diante disso, o delegado-geral, com sucesso, montou a própria equipe de investigação e a gente conseguiu dar essa resposta imediata para a sociedade. Com eles, os policiais prenderam 58 trouxinhas de ox, além de 200 gramas de skunk. Parte das roupas roubadas também foi recuperada. Segundo a polícia, as imagens da câmera de segurança ajudaram na identificação dos criminosos. Uma situação que foi divulgada através de vídeo aí para a sociedade ver. E evidentemente que provoca uma comoção no meio social. O empresário relata que o prejuízo em mercadorias deve passar de R$20 mil. Com medo, ele conta que pretende fechar a loja depois de vários assaltos sofridos. Já foi alvo de outros assaltos, né? E agora a gente vai fechar ela lá porque eu fiquei com medo, muito medo de continuar trabalhando. Quem anda de ônibus em Manaus já deve ter se deparado nos últimos 10 dias com uma blitz da Polícia Militar exclusiva para os coletivos. É a Operação Catraca, que tem a intenção de coibir o grande número de assaltos aqui na capital. Essas imagens, gravadas dentro de um ônibus do transporte coletivo, mostram a ação de bandidos durante um assalto. De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, foram 300 ocorrências só nos primeiros 3 meses deste ano. Esse cenário de violência fez a Secretaria de Segurança Pública do Estado mobilizar a Polícia Militar nos principais terminais de integração da cidade e nas ruas por onde passa o maior número de coletivos. Gostaríamos que os homens descessem do veículo, as mulheres permanecessem em seus lugares, serão revistadas suas bolsas, ok? E os homens, por favor, desçam do veículo até a lateral do veículo, vocês vão ser revistados, ok? Para sua segurança, para a nossa segurança. A Operação Catraca está sendo realizada nos 3 turnos do dia. Para este motorista, o resultado é uma maior sensação de segurança. Tanto para a gente como para os usuários, né? E se fosse todo final de tarde, ainda era melhor, final de turno também. Todos os homens passam por uma revista. O processo é rápido e logo os passageiros são liberados. Verificamos se o indivíduo porta algum tipo de arma, para que possa intentar contra a segurança dos outros passageiros. E assim preservar a segurança da comunidade em geral, com a Operação Catraca, que está sendo desencadeada pelo CPM. Seu Gilberto apoiou a ideia. Como é que se sente com uma abordagem como essa?
Mais segurança, né? Ainda mais seria bom em todos os lugares, né? Em todos os bairros, em todas as vias, né? E em horários diferentes. Se isso estiver acontecendo, tá bom. Desde que a Polícia Militar colocou a Operação Catraca em ação, mais de 18 mil pessoas já foram abordadas e as ocorrências de roubo aos veículos do transporte coletivo reduziram em 47%. Vamos saber agora como vai começar o fim de semana, os detalhes da previsão para a capital e no interior. Mapa. Em Anamã, a previsão é de tempo encoberto, com chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Apuí, o sol aparece entre nuvens, mas também a possibilidade de chuva no decorrer do período. Mínima de 21 e a máxima chega aos 30 graus. Na capital, o sábado terá muita nebulosidade, também com chance de muita chuva. E as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Os servidores da SUFRAMA aprovaram agora à tarde em Assembleia Extraordinária greve por tempo indeterminado a partir do dia 21 de maio. A decisão é uma resposta ao veto da presidente Dilma Rousseff à medida provisória que previa a reestruturação salarial da categoria. A decisão de greve foi tomada por unanimidade por mais de 300 servidores que lotaram o auditório da SUFRAMA. A greve é um protesto pelo veto da presidente Dilma Rousseff à emenda 13 da medida provisória de número 660/2014, que trata da reestruturação do plano de cargos e salários dos servidores da autarquia. O nosso pleito ele foi vetado pelo governo federal, que a gente considerou um desrespeito com a SUFRAMA e com a região norte. Ele foi aprovado por maioria na Câmara dos Deputados, foi aprovado por unanimidade no Senado Federal e, no final das contas, o que o governo federal fez foi um veto político. A paralisação dos trabalhos por parte da categoria deve iniciar na próxima quinta-feira, depois que os prazos legais forem cumpridos. De acordo com os sindicalistas, o fim da greve só vai acontecer depois que o veto da presidente for derrubado no Congresso ou se uma nova medida provisória for feita pela Presidência da República. A categoria decidiu pela greve e que essa greve seja por tempo indeterminado. E aguardando até a derrubada dos vetos que deverá ser feita, essa é a crença dos servidores, que os parlamentares, representantes não só do Amazonas, mas todo da Amazônia Ocidental, possam lutar, juntamente com os outros parlamentares, para a derrubada desse veto, que representa uma grande justiça não só com a SUFRAMA, com a Amazônia Ocidental e com o povo do Norte. A greve vai atingir 70% dos serviços da Zona Franca de Manaus, inclusive em outros estados onde a autarquia atua. A última greve, realizada no ano passado, que durou 47 dias, gerou um prejuízo de mais de 100 milhões de reais à indústria. Segundo o sindicato que representa a categoria, os efeitos da nova greve devem ser maiores do que a paralisação anterior. Agora, a diferença é que nós não temos hoje terceirizados para liberar a mercadoria. A SUFRAMA hoje é 90% de servidores e a gente já sabe onde deu errado na outra greve e a gente não vai deixar dar errado agora. A greve dos servidores da SUFRAMA não deve afetar serviços essenciais como o abastecimento de medicamentos e alimentação. Estudantes da Zona Leste da capital deixaram a sala de aula nesta sexta-feira, mas por uma boa causa. Eles saíram às ruas em uma caminhada para reforçar a campanha de combate à dengue na cidade. O estudante Felipe, de 10 anos, foi para a escola nesta sexta-feira de um jeito diferente. Fantasiado de Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Apesar da pouca idade, ele já sabe o que é preciso fazer para combater a doença. E tirar água dos pneus, de jarros, de várias outras coisas, de garrafa PET e outras mais. Segundo este professor da SEDUC, ações como esta visam conscientizar as crianças da importância do combate à dengue, pois através delas, informações chegarão até os pais dos alunos. Então a intenção é fazer com que haja uma proliferação das informações, porque cada escola tem um familiar representado ali naquele ambiente. Então a criança vai receber essa informação, vai retornar para casa e fazer com que aquela residência ela fique com as informações de como combater esse inimigo tão pequeno e que pode destruir uma vida.
A caminhada de combate à dengue reuniu estudantes da rede estadual e municipal no bairro Coroado, zona leste da capital, uma das regiões onde o registro de casos de dengue é maior na capital. A comunidade se mobiliza, né, se conscientiza que o lixo realmente prejudica a comunidade. E com relação a tratar bem, colocar o lixo no lugar certo, evitar que a dengue possa entrar na sua casa. Então essa campanha aqui não é política, é somente para orientar e informar o comunitário de como evitar a dengue, que está muito forte no nosso Brasil. Dona Anne, que é moradora da Cidade Nova, participou da caminhada. Por onde passava, recolhia o lixo deixado na rua. Uma atitude que, segundo ela, se tiver a participação de todos, contribuiria para o combate da dengue. A minha casa eu só saio, eu tiro lixo do banheiro, boto na rua, na hora que o carro galetão passa. Todo dia fez isso na minha casa. Diferente de outros estados, como São Paulo, que vive uma epidemia da doença, no primeiro quadrimestre deste ano, Manaus teve uma redução de 60% nas notificações, se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate ao mosquito deve ser permanente. Considerando que outros estados brasileiros estão em situação de risco de epidemia, Manaus não pode deixar de estar vigilante frente a essa possibilidade de epidemia de dengue. Então, todos nós somos importantes no combate à dengue, principalmente a sociedade. Uma semana após a reabertura, a pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus recebeu nesta sexta-feira as primeiras atividades de treino e competições oficiais. Orestes Litaif. A partir de hoje, velocistas passam a competir oficialmente na nova pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, reaberta semana passada. A primeira competição oficial é a terceira etapa do Campeonato Amazonense de Atletismo. Cerca de 30 competidores disputam as provas de 100 metros com barreira e 200 metros rasos. A competição segue até o sábado pela manhã. As duas últimas etapas do Campeonato Amazonense de Atletismo aconteceram na pista do campus da UFAM, que não apresenta as mínimas condições para a realização das provas. Todas as provas aconteceram no final da tarde de hoje. E também no fim de semana acontece o primeiro Open de futsal universitário em uma das quadras aqui da Vila Olímpica. Orestes Litaif para o Band Cidade. Agora o futebol, neste fim de semana, 5 partidas marcam a 16ª rodada do Campeonato Amazonense. Amanhã o Fast Clube recebe o Penarol às 3 da tarde no estádio Carlos Amit, aqui na capital. Às 13h15, o Nacional Borbense enfrenta o Nacional no estádio Jabortão, em Borba. Ainda no sábado, no estádio da Ubra, o Operário de Manacapuru recebe o Iranduba às 13h30 da tarde. No domingo, mais 2 jogos fecham a rodada. O Rio Negro enfrenta o São Raimundo no estádio da Colina às 4 da tarde e no mesmo horário o Princesa dos Solimões joga contra o Manaus Futebol Clube no estádio Carlos Amit. E faltam apenas 3 vitórias para o Nacional se igualar ao time brasileiro, que atualmente detém o maior número de vitórias consecutivas em um campeonato estadual, é o Internacional do Rio Grande do Sul. E diante da boa campanha no Barezão, o que não falta é otimismo entre os jogadores. O Nacional foi eliminado nas oitavas de finais da Copa Verde e deu adeus à Copa do Brasil ainda na primeira fase, depois da derrota para o Bahia. Apesar do mau desempenho nas competições nacionais, o time está fazendo história no Campeonato Amazonense. Marca histórica pra gente, mas o mais importante é poder estar vencendo, né? O time está com sede de vitória, com vontade de estar vencendo todas as partidas, né? O Nacional começou a temporada desacreditado. Foi eliminado das grandes competições, mas no Campeonato Amazonense o time está embalado. Em 15 jogos, 15 vitórias. O time é líder absoluto do campeonato com 100% de aproveitamento. E como se não bastasse, tem o melhor desempenho do futebol brasileiro. Mas o Nacional tem provado não é só a nível estadual, nós provamos na Copa do Brasil. Nós fomos desclassificados numa Copa com erro clamoroso de um árbitro. Todo mundo viu que o Nacional enfrentou o Bahia em igualdade de condições contra a sua equipe titular na Fonte Nova. Isso representa aquilo que é o futebol que o Nacional joga hoje. A ótima fase do Nacional se deve ao bom desempenho do time comandado por Lana, que também tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Esses números, melhor ataque, melhor defesa, é o grupo. O grupo do Nacional é forte e por isso estamos conseguindo a cada jogo as vitórias. Isso aí é fruto do trabalho que vem acontecendo durante a semana e graças a Deus as bolas estão entrando
E o que é mais importante é continuar desse jeito aí até o final do campeonato. Com a nova campanha, o Leão da Vila bateu seu próprio recorde de vitórias consecutivas, que já durava 41 anos. Agora o time não pensa em outra coisa, só no título. E parece que isso está bem perto de acontecer. O Nacional é a demonstração do grau de qualidade que o futebol amazonense conquistou desde a construção da Arena e depois da Copa do Mundo. Todos os times se preocuparam mais em jogar futebol, se preocuparam em reforçar os seus elencos. O Nacional teve condição de fazer um trabalho, pelo menos aparentemente, melhor que o dos outros e está invicto no campeonato e deve conquistar esse campeonato, não com facilidade, mas tem tudo para ser o campeão desse ano e mostrar que o futebol amazonense já começou a andar com um pouco mais de velocidade na direção de um patamar que todos nós sonhamos. O próximo compromisso do Nacional no Campeonato Amazonense será contra o Nacional Morbense no próximo sábado, na casa do adversário. E se depender da dedicação dos jogadores, a invencibilidade do time vai continuar. E a gente continua acompanhando aí o desempenho do Nacional. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. Mande uma sugestão de reportagem com fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. 99205-1478 é o nosso número. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que vai falar sobre violência contra a mulher e também contra crianças e adolescentes. O programa vai ao ar um pouco mais cedo, 5:50 da noite. Acompanhe agora o Jornal da Band. Boa noite para você.